Então, agora está gravando. Então, vamos recapitulando o que eu disse até agora. Na última aula, a gente falou sobre distâncias. E a gente vai começar a aula de hoje falando sobre os casos que não foram tratados na última aula. Então, na aula passada, a gente falou da distância entre dois pontos, a distância entre um ponto e uma reta, a distância entre um ponto e um plano, e a distância entre uma reta e um plano. Falta para a gente calcular a distância entre duas setas e a distância entre dois planos. Vamos primeiro calcular a distância entre duas setas. Então, bem, se a gente quer calcular a distância entre duas setas, sejam RS duas setas no nosso espaço tridimensional E3. A gente vai tomar, por notação, para as contas que vêm a seguir, R e S, vetores diretores dessas setas, e A e B pontos nas setas R e S, respectivamente. Tá bom? Então, só recapitulando. Agora, a gente define a distância entre as duas setas, RS, que vai ser denotada por esse símbolo, D de RS, como sendo a menor distância entre os pontos de R e os pontos de S. Então, a gente tem duas setas, uma reta é um conjunto de pontos. Se a gente quer calcular a distância entre essas duas setas, ou seja, entre esses dois conjuntos de pontos, o que a gente faz? A gente já sabe calcular a distância entre dois pontos, então a gente calcula a distância entre os pontos de R e os pontos de S, escolhe a menor dessas distâncias e essa vai ser a distância entre as duas retas, tá bom? Agora, como que a gente faz para calcular essa distância? Então, para calcular a distância entre R e S, vamos analisar as posições relativas entre as duas setas. Então, a gente já sabe que, dadas duas setas, a gente tem quatro possíveis configurações. Então, sabemos que R e S podem ter quatro posições relativas. São elas, pessoal. Bem, essas setas, elas podem ser coincidentes, então, RS coincidentes, ou elas podem ser paralelas, ou elas podem ser concorrentes, ou, por último, mas não menos importante, essas setas podem ser reversas. Então, se a gente quer calcular a distância entre duas setas, o primeiro passo é identificar qual é a posição relativa entre elas. Então, se elas são coincidentes, paralelas, concorrentes ou reversas. Há duas aulas atrás, a gente viu como que a gente faz para identificar a posição relativa entre duas retas. Tá bom? Então, no primeiro caso, se R e S são coincidentes ou concorrentes, então
a interseção entre a reta R e a reta S, ela é diferente de vazio. Ou seja, elas possuem pelo menos um ponto de interseção. Logo, a distância entre elas é zero, porque elas têm um ponto em comum. Então, se nossas retas são coincidentes ou concorrentes, então a interseção não é vazia e a distância tem que ser zero. Logo, os casos 1 e 3 são facilmente considerados, tá bom? Agora, por outro lado, se R e S são paralelas, então a interseção entre elas é vazia. O que a gente quer? A gente quer calcular a menor distância entre os pontos de R e os pontos de S. Neste caso, a gente observa o seguinte: dados dois pontos em R, então, dados A e A' pertencentes a R, a gente tem que a distância do ponto A até a reta S que a distância do ponto A até a reta S vai ser igual à distância do ponto A' até a reta S. Por quê, pessoal? Bem, é fácil ver que esse fato ele é verdade. Se a gente toma duas retas paralelas, então a gente tem aqui uma reta R, a gente tem aqui em cima a reta S paralela, R e S. Se a gente toma um ponto A na reta R e um outro ponto A', a gente sabe que a distância do ponto A até a reta S é a distância de A até a sua projeção ortogonal. Então, a distância de A até S é a distância de A até a sua projeção ortogonal. E a distância de A' até S também é a distância dela até a sua projeção ortogonal. Então, aqui, como são projeções ortogonais, a gente tem ângulos de 90 graus. Logo, aqui a gente tem a projeção ortogonal de A, que é o ponto Q, a projeção ortogonal de A', que é o ponto Q'. E, nesse caso, como são duas projeções ortogonais, a gente vai ter aqui um retângulo, porque todos os ângulos são de 90 graus. Logo, num triângulo retângulo, a gente tem que lados opostos, desculpa, em um retângulo, a gente tem que lados opostos possuem o mesmo comprimento. Ou seja, a distância de A até Q é igual à distância de A' até Q'. Logo, a distância de A até a reta S é igual à distância de A' até a reta S também. Assim, pessoal, assim, o que a gente tem? A gente tem que a distância de R até S vai ser igual à distância de A até S. Como a distância de todos os pontos de R até a reta S é a mesma, então a gente pode escolher qualquer ponto para calcular essa distância. Em particular, se a gente já sabe que o ponto A pertence à reta, então a distância de R até S é a distância de A até S. Mas a distância de um ponto até uma reta, a gente sabe calcular. Isso aqui é o módulo de S do vetor diretor da reta S, produto vetorial com o vetor AB. Lembrando que B é um ponto da reta S. Então, a gente tem esse módulo dividido pelo módulo do vetor S.
Tá bom? Então, se você quer calcular a distância entre duas setas, você pode utilizar essa fórmula aqui. A distância entre duas setas paralelas é a distância de um ponto em uma das setas até a outra reta. Mas a distância de um ponto até uma reta, a gente já sabe. Uma observação importante aqui é a seguinte: observação. Se R e S são paralelas, R e S são paralelas, então os vetores diretores são paralelos e o que a gente tem? Bem, se os vetores são paralelos, a gente pode substituir o S por R aqui nessa equação. Então, a gente tem que a distância entre R e S também pode ser escrita como sendo a norma de R, do vetor R, produto vetorial com o vetor AB, dividido pela norma do vetor R, tá bom? Então, você pode usar o vetor diretor de qualquer uma das duas setas para calcular a distância entre elas, tudo bem? Esse aqui é, então, o caso das retas paralelas. Por fim, a gente tem o caso das setas reversas. Por fim, considere R e S retas reversas. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem aqui duas retas reversas. Logo, se temos duas retas reversas, então, assim, existe um plano π que contém a reta S e é paralela à reta R. Ou melhor, é paralelo, a gente está falando de plano. Então, a gente tem um plano que contém a reta S e é paralelo à reta R. Vamos imaginar que, então, pessoal, a gente tem aqui a nossa reta S. Nesse caso, as retas, elas são reversas. Então, se aqui a gente tem uma reta, a outra reta, ela é reversa. Então, ela tem que estar, elas não podem ser paralelas. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que vai existir um plano π que contém uma reta e é paralelo à outra reta. Então, aqui a gente tem um plano π que contém a reta S e é paralelo à reta R, tá bom? Então, o meu plano π está aqui, a reta R está aqui em cima. Beleza? Logo, pessoal, o que a gente vê? Então, a distância da reta R até a reta S vai ser a distância da reta R até o plano π. Então, a distância da reta R até a reta S é a distância da reta até o plano π. Logo, a distância da reta R até a reta S é igual à distância da reta R até o plano π. A distância de uma reta até um plano, a gente já sabe calcular. Então, o que a gente faz? Para a gente calcular a distância de uma reta e um plano, a gente precisa do quê? A gente precisa de um ponto da reta, um ponto do plano e o vetor normal ao plano. Então, para calcular,
a distância de R até π, precisamos de um ponto em R, um ponto no plano π e um vetor normal ao plano π. Normal ao plano π. De cara, a gente já sabe que, então, já temos um ponto A na reta R e um ponto B pertencente à reta S. Mas a reta S está contida no plano π. Logo, o ponto B pertence ao plano π. Então, a gente tem um ponto A aqui nessa reta e a gente tem um ponto B na reta S, mas como a reta S está contida no plano, então o ponto B pertence ao plano π. Tá bom? Então, só falta para a gente calcular o vetor normal ao plano π. Então, para calcular o vetor n normal ao plano π, notem o seguinte: o vetor S é, ou melhor, os vetores R e S são paralelos ao plano π. Por quê, pessoal? Bem, a reta S está contida no plano, então o vetor diretor da reta, obviamente, tem que ser paralelo ao plano π. E a gente está tomando esse plano paralelo à reta R. Logo, o plano π tem que ser paralelo ao vetor diretor da reta R. Então, daí a gente conclui que os vetores R e S são ambos paralelos ao plano π. Além disso, R e S são LI. Por quê? Porque as setas R e S são reversas. Então, duas setas reversas possuem vetores diretores LI. Logo, R e S são vetores diretores do plano π. Então, dois vetores paralelos ao plano e LI são vetores diretores do plano. E se a gente tem dois vetores diretores, a gente pode calcular o vetor normal como sendo o produto vetorial desses dois vetores. Então, o vetor n é o produto vetorial de R e S. Assim, a gente tem que a distância de R até S vai ser igual à distância de R até π. Mas a distância de R até π é a distância de uma reta até um plano. A gente viu na última aula que esse cara aqui, ele é o módulo do produto escalar do vetor AB. A é um ponto de R, B é um ponto de π, com o vetor normal dividido pela norma do vetor normal. Tá bom? Mas o vetor normal, a gente já sabe quem é. Então, a gente tem que a distância de R até S vai ser igual ao módulo do produto escalar do vetor AB com o vetor normal. O vetor normal é o produto vetorial de R e S.
dividido pela norma do vetor normal, ou seja, pela norma do produto vetorial. Beleza, pessoal? A gente poderia reescrever isso aqui da seguinte maneira. Então, aqui a gente tem o produto escalar com o produto vetorial. Então, aqui a gente tem o produto misto dos vetores. Então, a gente pode reescrever a distância de R e S quando essas duas setas são reversas, como sendo o módulo do produto misto dos vetores AB, R e S, dividido pela norma do produto vetorial. Tá bom, pessoal? Então aqui a gente tem uma fórmula para calcular a distância entre duas retas reversas. Então, recapitulando, se eu tenho duas retas, a distância entre elas é a menor distância entre os pontos de R e os pontos de S. Como eu faço para calcular isso? Bem, primeiro passo, eu verifico qual é a posição das minhas retas. Se as retas R e S são coincidentes ou concorrentes, então a distância logo de cara já é zero. Se as retas R e S são paralelas, então a distância da reta R até a reta S é a distância de um ponto qualquer na reta R até a reta S. Então, você pode calcular essa distância por essa fórmula aqui, porque é a fórmula da distância de um ponto até uma reta. Por último, se a gente tem duas retas reversas, então existe um plano que contém a reta S e é paralelo à reta R. Então, se você tem duas retas reversas, elas nunca se intersectam. Então, você pode tomar um plano que é paralelo à reta S que contém a reta S e é paralelo à reta R. E a gente tem que a distância de R até S é a distância de R até o plano π. Então, para calcular essa distância, a gente obtém um vetor normal ao plano, que é o produto vetorial dos vetores diretores das setas, e a partir dele a gente obtém essa fórmula para calcular a distância entre duas retas reversas. Ok? Tudo certo? Até o momento. Beleza? Então, Beleza. ok, então. Então, pessoal, essa é a forma como a gente calcula a distância entre duas retas, tá bom? Para você calcular a distância entre duas retas, você precisa saber conhecer os vetores diretores e um ponto em cada uma dessas retas, tá bom? O outro caso que a gente iria calcular hoje ainda, então agora a gente já sabe calcular a distância entre duas retas, é a distância entre dois planos. Então, distância entre dois planos. Bem, a distância entre dois planos é muito parecida com a distância entre duas retas. Então, sejam π1 e π2, dois planos em E3. A gente define, então, a distância entre π1 e π2 entre π1 e π2, denotada novamente por D de π1, π2, como sendo a menor distância
entre os pontos de P1 e os pontos de P2. Então, aqui, como eu disse, é extremamente parecido com o caso das retas. Se a gente tem dois planos, um plano é um conjunto de pontos, então a gente vai ter dois conjuntos de pontos. Se a gente quer calcular a distância entre esses conjuntos, a gente calcula a menor distância entre os pontos de P1 e os pontos de P2. Então, a gente já sabe calcular a distância entre pontos, então a gente sabe calcular a distância entre os pontos de P1 e os pontos de P2. Se a gente quer a menor distância, a gente calcula a distância entre todos esses pontos e toma a menor, tá bom? Aqui, novamente, como foi feito para as setas, a gente vai analisar separadamente cada uma das posições relativas entre esses dois planos. Então, temos três posições relativas entre o plano P1 e o plano P2. São elas, pessoal. Bem, os planos P1 e P2 podem ser coincidentes, então P1 e P2 são coincidentes. Ou os nossos planos podem ser paralelos, então P1 e P2 são paralelos. Ou, no terceiro caso, os planos P1 e P2 são transversais. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem três configurações, três posições para os planos P1 e P2. Aqui, novamente, se P1 e P2 são coincidentes, ou transversais, então, pessoal, a gente tem que a interseção desses pontos, desses planos, não é vazia. Então, existe pelo menos um ponto de interseção. E se existe alguma interseção, opa, aqui é diferente de vazio. Então, se existem pontos de interseção, quer dizer que existe algum ponto em P1 que também está em P2. Logo, a distância entre esses pontos ela é igual a zero. Beleza? Logo, o único caso que a gente pode ser interessante que a gente pode achar interessante, que a gente pode fazer algumas contas, é no caso em que os planos são paralelos. Então, por outro lado, se P1 e P2 são paralelos, então a gente tem que a interseção entre eles é vazia e a gente não pode utilizar o mesmo argumento de antes. Mas nesse caso, como lá para as setas, então, como vimos para as setas, se A e A' pertencem ao plano P1, então se eu tomo dois pontos no plano P1, então a gente tem que a distância do ponto A até o plano P2 é igual
a distância do ponto A' até o plano π2. Então, se os planos são paralelos, a distância entre dois pontos de um plano até o outro plano, ela é sempre a mesma. Então, vamos supor que eu tenho meu plano π1 e eu tenho meu plano π2 paralelo a ele. Então, aqui eu tenho o plano π2 e aqui eu tenho o plano π1. Se eu tomo dois pontos quaisquer aqui nesse plano π1, então eu tenho aqui meu ponto A e o meu ponto A'. Quem é a distância de A até π2? Bem, a distância de A até π2 é a distância de A até a sua projeção ortogonal. Então, a gente pega aqui uma reta e a gente calcula a distância de A até a sua projeção ortogonal. E a mesma coisa para o A'. A distância de A' até π2 é a distância dele até a sua projeção ortogonal. Então, aqui a gente tem Q', aqui a gente tem o Q, e como que são distâncias, são projeções ortogonais, o que a gente tem? A gente tem que o ângulo das setas A, opa, eu fiz errado, é A e Q, A' e Q'. Então, o linha está aqui. Então, aqui, pessoal, a gente tem um ângulo de 90 graus entre a reta AQ e a reta Q'. Por quê? Porque a reta Q, ela é ortogonal ao plano π2. Logo, ela é ortogonal a qualquer reta que está nesse plano. E o mesmo vale aqui do outro lado. Então, pessoal, novamente, a gente tem aqui um retângulo. Então, a gente vê que os pontos A', Q', formam um retângulo. Bem, em um retângulo, os lados opostos possuem o mesmo comprimento. Então, a distância de A até Q tem que ser igual à distância de A' até Q', e a gente conclui que a distância de A até π2 é igual à distância de A' até π2. Logo, bem, se a distância de qualquer ponto de π1 até π2 é sempre a mesma, então a distância de π1 até π2 vai ser igual à distância de A até π2, onde o A é um ponto de π1. Agora, calcular a distância de A até π2, a gente sabe, é a distância de um ponto até um plano. Para calcular isso, o que a gente precisa? A gente precisa do vetor diretor, do vetor normal ao plano π2 e de um ponto no plano π2. Então, dado um ponto B no plano π2 e N, um vetor normal ao plano π2. Aqui observe o seguinte, note que o N também é normal ao plano π1. Por quê? Porque o plano π1 e o plano π2, eles são paralelos. Então, dado um ponto P no plano π2 e um vetor normal, a gente tem que a distância entre os planos π1 e π2, no caso em que eles são paralelos, vai ser igual ao módulo do produto. É isso mesmo. É o módulo do produto escalar do vetor AB com o vetor M dividido pela norma do vetor M. Ok, pessoal? Então, essa aqui é
a distância entre dois planos. Para a gente calcular a distância entre dois planos, a gente só precisa conhecer um ponto em cada um dos planos e o vetor normal a eles. Beleza? E com isso, a gente encerra o estudo das distâncias. Então, na última aula, a gente calculou a distância entre dois pontos, a distância entre um ponto e uma reta, a distância entre um ponto e um plano, a gente calculou a distância entre uma reta e um plano. Isso tudo na aula passada. Na aula de hoje, a gente já calculou a distância entre duas setas e agora a distância entre dois planos. A ideia, pessoal, é sempre a mesma. Então, se você tem um conjunto A e um conjunto B, esse conjunto A pode ser uma reta, pode ser um plano ou pode ser um ponto isolado, e você tem o conjunto B, que é ou uma reta, ou um plano, ou um ponto isolado. Então, a distância entre esses dois conjuntos é a menor distância entre os pontos do primeiro conjunto e os pontos do segundo conjunto. Então, a distância entre os dois conjuntos é sempre dessa forma. É a menor distância entre os pontos de um conjunto e os pontos do outro conjunto. Então, conforme a gente vai combinando, tomando as possíveis combinações, então uma reta e um plano, duas retas, dois planos, um plano, um ponto, uma reta, a gente vai tendo fórmulas diferentes para calcular essa distância, tá bom? E para isso a gente vai utilizar sempre os vetores diretores, os vetores normais e pontos, tanto nas setas quanto nos planos. Então, se você quiser calcular a distância entre planos, retas e pontos, você só precisa saber calcular os vetores diretores das retas, os vetores normais dos planos e calcular ou encontrar pontos na reta e no plano, tá bom? Feito isso, é basicamente aplicar fórmulas. Então, tirando essa parte de encontrar esses vetores e esses pontos, a distância ela é basicamente aplicar fórmulas. Tudo certo? Alguma dúvida sobre essas coisas ou sobre a aula anterior? Matheus, Vinícius, Fábio, Juliano, Giovana, tudo certo? Por enquanto, sim, professor. Beleza? Os demais também? Tudo certo, Giovana? Beleza? Tá bom, Fábio? Então, pessoal, bem, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida sobre esse cálculo de distâncias, a gente vai passar para o nosso próximo assunto, que é a mudança de coordenadas. Então, beleza? Vinícius também está tudo certo? Então, vamos, se ninguém tiver perguntas, a gente vai para o próximo assunto, que são as mudanças de coordenadas. Opa! Mudanças de coordenadas. Tá bom? Então, o que eu quero falar aqui é o seguinte. Vocês devem lembrar lá da P1 que quando a gente tinha duas bases, eu podia, se eu soubesse as coordenadas de um vetor em uma base, eu podia escrever as coordenadas desse mesmo vetor na outra base, utilizando a matriz mudança de base. Então, eu tinha uma forma de mudar as coordenadas, de recalcular as coordenadas, quando eu mudava a base. Aqui a ideia é parecida, só que em vez das bases, a gente vai mudar os sistemas de coordenadas. Então, sejam sigma 1, sistema de coordenadas, formado pelo ponto O1 e pela base e sigma 2, um outro sistema de coordenadas, formado pelo ponto O2 e a base F. Então, aqui a gente tem dois sistemas de coordenadas.
coordenadas em E3. Se o ponto X possui coordenadas x1, x, y e z no sistema de coordenadas sigma1, como que eu faço para calcular as coordenadas de x no sistema sigma 2? Então, eu tenho dois sistemas de coordenadas. Eu sei as coordenadas de um ponto x em um sistema de coordenadas. Como que eu faço para calcular as coordenadas desse mesmo ponto no outro sistema de coordenadas? Bem, para fazer isso, a gente vai, suponha, para responder essa pergunta, responder esta pergunta, o que a gente faz? Bem, a gente vai escrever o ponto O2, que é a origem do sistema de coordenadas sigma 2, com as seguintes coordenadas no sistema sigma 1. Então, aqui ele possui as coordenadas K, L e M. Então, pessoal, a origem do sistema de coordenadas sigma 2 é o ponto O2. O ponto O2 é um ponto qualquer. Então, bem, todo ponto a gente pode escrever as coordenadas dele no sistema sigma 1. Então, em particular, O2, ele possui algumas coordenadas nesse sistema sigma 1, que a gente vai dizer que são L, M e N, e seja também M de F, A, matriz, mudança de base de E para F. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem que, para responder essa pergunta, a gente vai fixar aqui as coordenadas do ponto O2 e a matriz mudança de base de E para F. Então, pessoal, se o ponto X possui coordenadas U, V e W no sistema sigma 2, a gente vai utilizar K, L, M e a matriz M e F para obter uma relação entre essas coordenadas e as coordenadas x, y, z desse mesmo ponto no outro sistema de coordenadas. E o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem o seguinte: se essas são as coordenadas do meu vetor, eu tenho que essas coordenadas, se eu pegar o vetor ou melhor, então o que eu tenho? Eu tenho que o meu vetor O2x, o que significa dizer que o ponto X possui coordenadas U, V e W nesse sistema? Significa dizer que o vetor O2x possui coordenadas U, V e W na base F. Então, as coordenadas do ponto no sistema de coordenadas são as coordenadas do vetor O2x na base que forma o sistema de coordenadas, ou seja, na base F. Quem é esse vetor O2x? O vetor O2x, ele é o vetor O2
O1 mais o vetor O1x. Então, esse vetor aqui, eu dividi ele em 2. Tá bom? Esse vetor O1, O2, eu vou inverter ele. Então, aqui eu vou escrever menos O1, O2, mais O1x. Então, aqui eu tenho uma subtração de dois vetores. Quais são as coordenadas do vetor O1x? Bem, as coordenadas do vetor O1x na base E são exatamente as coordenadas do ponto x no sistema sigma1. Então, esse vetor O1x possui coordenadas x, y, z. E quais são as coordenadas do vetor O1, O2? As coordenadas do vetor O1, O2 são as coordenadas do ponto O2 no sistema de coordenadas sigma1, ou seja, as coordenadas do vetor O1, O2 na base E são K, L e M. Então, aqui eu tenho menos K, L e M na base E, mais X, Y e Z na base E, e essas coordenadas vão ser iguais a U, V e W na base F. Tudo bem? Então, o que eu fiz aqui? Bem, eu simplesmente coloquei as coordenadas dos vetores O1, O2 e do vetor O1x na base E. Aqui a gente está somando vetores, se a gente já sabe as coordenadas, então essa soma aqui vai dar x menos k, y menos l, z menos m. Isso na base E. E vai ser igual a U, V e W na base F. Tudo bem? Então, o vetor O2x possui coordenadas x menos k, y menos l e z menos m na base E. Então, pessoal, o que a gente tem? A gente tem que esses vetores, ou melhor, que as coordenadas dos vetores, esse vetor O2x possui coordenadas u, v e w na base F e possui coordenadas x menos k, y menos l e z menos m na base E. Então, essas coordenadas na base E e na base F satisfazem aquela relação que a gente obtém com a matriz mudança de coordenadas. Ou seja, a gente tem que as coordenadas na base E, que são x menos k, y menos l, z menos m, são iguais à matriz mudança de base M e F vezes as coordenadas na base F. Então, U, V e W na base F. Então, se essas coordenadas na base E são iguais a essas coordenadas na base F, a gente tem essa relação aqui dada pela matriz mudança de base. Ou seja, aqui utilizando propriedades de matrizes, a gente tem que x, y, z na base E é igual a L, K, L e M que estavam subtraindo desse lado, eu passo para o outro lado. Então, aqui eu tenho K, L, M na base E, mais a matriz mudança de base vezes U, V e W na base F.
A gente obtém aqui, então, pessoal, uma relação entre as coordenadas do ponto x na base no sistema de coordenadas sigma 1 com as coordenadas desse ponto no sistema sigma 2. O que a gente precisa fazer? A gente precisa conhecer a matriz mudança de base de E para F e a gente precisa conhecer as coordenadas da origem do sistema sigma 2 com relação ao sistema sigma 1. Aqui, pessoal, a gente pode observar o seguinte: se essa matriz MEF possui coordenadas A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33. Então, pessoal, a gente substitui essa matriz aqui e a gente vê que x vai ser igual a k, x vai ser igual a k mais A11 vezes U mais A12 vezes V mais A13 vezes W. O que eu fiz? Bem, eu simplesmente peguei aqui a minha matriz, MF, e estou fazendo a multiplicação por esse vetor, o VW, e depois somando com esse vetor KLM, tá bom? Então aqui eu estou fazendo a multiplicação de matrizes e depois uma soma de matrizes. E aqui eu obtenho que o meu x ele é igual a K mais primeira linha vezes primeira coluna. O meu y, por sua vez, ele é igual ao L mais A21 vezes U mais A22 vezes V mais A23 vezes W. E o meu Z, ele vai ser M mais A31 vezes U mais A32 vezes V mais A33 vezes W. Então, aqui, pessoal, eu escrevo as coordenadas x, y, z do meu ponto do sistema de coordenadas sigma 1 com relação às coordenadas u, v e w desse mesmo ponto no sistema sigma 2, tá bom? Eu vou chamar esse sistema de sistema asterisco. Então, o sistema asterisco, ou seja, esse sistema aqui, o sistema asterisco, é chamado de equações de mudanças de coordenadas, equações de mudanças de coordenadas de sigma 2 para sigma 1. Tá bom, pessoal? Opa, não, aqui na verdade é de sigma 1 para sigma 2. De sigma 1 para sigma 2. Ok? Então, recapitulando. Suponha que eu tenho dois sistemas de coordenadas. Eu sei que um ponto x, no primeiro sistema de coordenadas, possui coordenadas x, y, z. No outro sistema de coordenadas, esse mesmo ponto x possui coordenadas u, v e w. Como que eu faço para relacionar as coordenadas do ponto x no sistema sigma 1 com as coordenadas desse ponto no sistema sigma 2? Bem, para relacionar essas coordenadas, o que eu faço? Primeira coisa, eu vou pegar a matriz mudanças de base de E para F. Cada sistema de coordenadas tem uma base, então eu vou pegar, se eu quero mudar de um sistema para o outro, eu tenho que mudar de uma base para outra, então eu preciso da matriz mudança de base. E
a origem do sistema O2, ela é um ponto, então ela sendo um ponto, eu posso escrever ela com as suas coordenadas no sistema sigma 1. Então eu escrevo a origem do sistema sigma 2 nas coordenadas do sistema sigma 1. A partir dessa matriz mudança de base e das coordenadas da origem O2 no sistema sigma 1, eu posso relacionar as coordenadas do meu ponto x no sistema sigma 1 com as coordenadas desse ponto x no sistema sigma 2 por essa equação aqui. Se a minha matriz mudança de coordenadas tiver essas entradas, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 e A33, então eu reescrevo essa equação como sendo esse sistema aqui. Esse sistema é o que a gente chama de mudanças de coordenadas de sigma 1 para sigma 2, tá bom? Então, bem, isso aqui até agora está bastante teórico. Vamos para um exemplo na prática. Então, exemplo. Vocês vão ver que não tem muita dificuldade. Então, sejam sigma 1 sigma 1 e sigma 2 dois sistemas de coordenadas com o ponto O2 possui coordenadas 1, 0, 0 no sistema sigma 1. O vetor F1 ele é igual ao vetor E1, ou seja, ele possui coordenadas 1, 0, 0 na base E. O vetor F2 ele é igual a menos E3, ou seja, ele possui coordenadas 0, 0, menos 1 na base E. E o vetor F3 ele é igual ao vetor E2, ou seja, ele possui coordenadas 0, 1, 0 na base E. Tá bom? Então, a gente tem aqui dois sistemas de coordenadas que satisfazem essas condições aqui. A origem do sistema sigma 2 possui essas coordenadas no sistema sigma 1, e os vetores da base F, F1, F2, F3, possuem essas coordenadas com relação à base E, tá bom? Então, vamos obter com relação a sigma 2, obtenha com relação a sigma 2 os seguintes itens. Item A, a equação vetorial da reta R, que possui a seguinte equação vetorial no sistema sigma 1. Então, 0, 0, 0, mais lambda vezes 0, 1, menos 1. E também a equação geral
do plano π possui a equação 2x menos y mais z igual a zero no sistema sigma 1. Tá bom? Então, o exemplo nos dá dois sistemas de coordenadas e o que ele está pedindo? Bem, a reta R possui essa equação vetorial com relação ao sistema sigma 1. Então, essa notação aqui, pessoal, quando eu coloco a equação da reta entre colchetes e ali embaixo dos colchetes o sistema de coordenadas, significa que essa equação da reta ela está escrita com relação ao sistema sigma 1. O que a gente quer? A gente quer a equação dessa mesma reta com relação ao sistema de coordenadas sigma 2. E o mesmo para o plano. Então, a gente tem o plano π, que possui essa equação geral no sistema sigma 1. Qual será a equação geral desse plano no sistema sigma 2? Então, pessoal, se a gente muda o sistema de coordenadas, a gente está mudando as coordenadas de um ponto. Então, o ponto x no sistema de coordenadas possui algumas coordenadas. Quando a gente muda o sistema, as coordenadas desse ponto também vão mudar. Assim, se a gente muda o sistema de coordenadas, as equações das retas e dos planos provavelmente vão mudar também, tá bom? O que a gente vai fazer é recalcular essas equações no novo sistema de coordenadas. Então, para isso, o que a gente precisa? Para isso, a gente quer mudar do sistema sigma 1 para o sistema sigma 2. Então, a gente quer a mudança de coordenada de sigma 1 para sigma 2. A gente vai precisar escrever esse sistema asterisco aqui. Então, o primeiro passo é obter a matriz mudança de base. Então, para isto, note que quem é a nossa matriz mudança de base de E para F? Então, nas colunas, a gente coloca as coordenadas dos vetores na base F. Então, o primeiro vetor possui coordenadas 1, 0, 0. Logo, a nossa primeira coluna é 1, 0, 0. O segundo vetor possui coordenadas 0, 0, menos 1. O terceiro vetor possui coordenadas 0, 1, 0. E o ponto O2 possui coordenadas 1, 0, 0 no sistema sigma 1. Então, pessoal, aqui a gente tem o K, o L e o M. Logo, o X ele é igual a K, que é 1, mais. Então, vamos ver aqui quem é o X. No X, eu pego a primeira linha da matriz e multiplico pelo vetor coluna. Então, aqui a primeira linha é 1, 0, 0. Então, a gente tem 1 vezes U, mais 0 vezes V, mais 0 vezes W. Para o Y, a gente tem o L, que é 0, e a gente considera agora a segunda linha. Então, 0 vezes U, mais 0 vezes V, menos 1 vezes W. Para o Z, a gente tem o M, que é 0, mais 0 vezes U, mais 1 vezes V, mais 0 vezes W. Ou seja, o X vai ser igual a 1 mais U. Então, X é 1 mais U. O Y, ele é igual a menos W e o Z é igual a V. Então, a gente tem essas equações da mudança do sistema sigma 1 para o sistema sigma 2. Então, feito isso, a gente já pode reescrever tanto a reta R quanto o plano π no sistema sigma 2. Então, vamos a ele. Então, A. Como que a gente faz aqui? Bem, a gente tem
a equação vetorial da nossa reta R. Então, para fazer a mudança, vamos escrever as equações paramétricas. Então, as equações paramétricas de R são: tem a nossa reta R, ela é 0, 0, 0, mais lambda vezes 0, 1, menos 1. Então, quem são as equações paramétricas? As equações paramétricas vão ser x igual a 0 mais lambda vezes 0. O meu y vai ser 0 mais lambda vezes 1. O meu z vai ser 0 mais lambda vezes menos 1. Então, as equações paramétricas são x igual a 0, y igual a... Opa, que eu esqueci. É lambda e z igual a menos lambda. Então, essas são as equações paramétricas da minha reta R com relação ao sistema sigma 1. Então, com relação a sigma 1. Como que eu faço para mudar de sigma 1 para sigma 2? Bem, eu já sei que meu x é 1 mais u, o meu y é menos w, o meu z é v. Então, o meu x é, minha memória está uma porcaria, 1 mais u. Então, 1 mais u, então, logo, 1 mais u é igual a 0. O meu y, ele é menos w, então, menos w é igual a lambda. E o meu z, ele é igual a v, então, v é igual a menos lambda. V igual a menos lambda. Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Reescrevendo essas equações, eu obtenho que as equações, assim, as equações paramétricas de R com relação a sigma 2 são u, 1 mais u igual a 0. Então, u igual a menos 1. Eu tenho que v é menos lambda. E o w, menos w é igual a lambda. Logo, w também vai ser menos lambda. E, se essas são as equações paramétricas de R, a equação vetorial é, dadas as equações paramétricas, como que a gente calcula a equação vetorial? Então, a gente tem que a reta R, ela possui a equação vetorial x igual, a gente precisa de um ponto. Bem, dadas as equações paramétricas, os números que não estão multiplicados pelo lambda são as coordenadas do ponto. Então, aqui a gente tem menos 1, 0 e 0. Então, menos 1, 0 e 0, mais lambda, vezes quem? Vezes 0, menos 1, menos 1. 0, menos 1, menos 1. Então, povo, essa aqui é a equação vetorial da reta R com relação a sigma 2. Bem? Alguma dúvida? Todo mundo entendeu a lógica? Se eu tenho as equações com relação a sigma 1 e quero calcular as equações com relação a sigma 2, eu preciso das equações de mudanças de coordenada de sigma 1 para sigma 2. Então, eu preciso calcular essas equações asteriscos. K, L e M são as coordenadas do ponto O2 com relação ao sistema sigma 1. Ou seja, K igual a 1, L igual a 0, M igual a 0.
E esses A e J são as entradas da matriz mudanças de coordenada. Nesse caso, a matriz de coordenada é essa daqui. Então, a gente escreve as equações de mudança de sigma 1 para sigma 2 e a gente obtém esse sisteminha aqui. Então, pessoal, se eu quero calcular agora as equações de R com relação a sigma 2, basta eu pegar a equação com relação a sigma 1 e substituir x por 1 mais 1, y por menos w e z por v. Tá bom? Tudo certo? Alguma dúvida? Ficou claro? Tranquilo? Então, bem, se está tranquilo para todo mundo, como que vocês fariam o item B? Então, item B. Então, o plano π1, ou melhor, o plano π é dado por a equação dele com relação ao sistema de coordenadas sigma 1 é, deixa eu rever aqui, 2x menos y mais z igual a zero. Como que a gente faz para calcular as equações desse plano com relação ao sistema sigma 2? Alguém tem alguma sugestão? Alguma ideia de como a gente pode fazer isso, pessoal? Como que a gente passa desse sistema para o outro? O Matheus foi esperto, ele saiu bem na hora da pergunta. Bem, pessoal, ninguém... A ideia aqui, pessoal, é muito simples. Bem, eu já sei que meu x, ele é igual a 1 mais 1. O y é menos w e o z é v. Então, para recalcular calcular a equação geral de π, eu estou temando em colocar π1, mas é só π, com relação a sigma 2, substituímos x, y, z, x, y e z, pelas equações dadas aqui em cima. Então, pelo sistema, pelos valores aqui nesse sistema 2 asterisco. Então, pelos valores obtidos em 2 asteriscos. Ou seja, se a equação geral com relação ao sistema sigma 1 é 2x menos y mais z igual a zero, a equação com relação ao sistema sigma 2, a gente substitui o x pelo que a gente obteve lá em cima, ou seja, 2 vezes 1 mais u, menos, a gente substitui o y pelo que a gente obteve lá em cima. Então, o y, ele é, eu nunca me lembro, o y, ele é menos w, e a gente substitui o z pelo que a gente obteve lá em cima, que é v. E isso tudo tem que ser igual a zero. Agora, no sistema sigma 2. Então, pessoal, se a gente resolve aqui, a gente vai ver que as equações, que a equação geral desse plano no sistema sigma 2, ela é 2u mais v
mais W mais 2, surge um mais 2 aqui, igual a 0. Então, se eu mudo o sistema de coordenadas, eu mudo a equação do meu plano. Tudo bem? Sempre que eu quiser fazer isso, pessoal, se eu tiver uma equação de reta ou de plano no sistema de coordenadas sigma 1 e quero passar ele para o sistema de coordenadas sigma 2, o que eu faço? Bem, eu simplesmente calculo aquele sistema asterisco, então eu calculo a matriz de mudança de coordenada, eu calculo as coordenadas do ponto O2 com relação à base sigma 1, e aí substituo lá e acho os valores de x, y e z com relação a u, v e w. Faço a substituição na equação da reta ou na equação do plano e obtenho a nova equação no sistema de coordenadas sigma 2. Na prática, pessoal, essas informações aqui vão ser sempre dadas. Se o cara não te fala quais são as coordenadas do ponto O2, ou não te dá uma forma de se calcular, não tem como você adivinhar. E se não tem como você adivinhar, não dá para fazer a mudança de coordenadas. Então, sempre, em todo problema, você vai ter que, o exercício, ou a questão, o contexto, vai ter que te falar quais são as coordenadas do ponto O2 com relação ao sistema sigma 1, e ele vai ter que te dar uma forma também de calcular a matriz mudança de coordenadas. Então, nesse caso aqui, ele já te deu claramente quem são os vetores F1, F2 e F3 com relação à sua base E. Então, aqui a gente pode calcular a matriz mudança de coordenadas. Se não, não tem como fazer milagre. Se o exercício não te der esses caras, não tem como você fazer a mudança de coordenadas, tá bom? O que pode acontecer é que essas informações podem estar escondidas no meio do exercício, mas elas sempre vão estar lá. Então, as coordenadas do ponto O2 e uma maneira de você calcular a matriz mudança de coordenadas sempre vai ser dada pelo exercício. E tendo essas informações, fica fácil, basta a gente calcular esse sistema asterisco aqui, tá bom? Uma observação importante aqui é a seguinte. Então, observação. Se a gente quiser trocar, tudo que a gente fez é para passar do sistema sigma 1 para o sistema sigma 2. Mas pode ser que a gente queira fazer o contrário, a gente queira passar de sigma 2 para sigma 1. Então, para mudar do sistema de coordenadas sigma 2 para o sigma 1, a gente tem o seguinte. Bem, a gente volta um pouco mais aqui em cima, onde a gente obteve essa expressão aqui. Aqui. A gente tem que x menos k, y menos l, z menos m é igual a matriz mudança de coordenadas vezes u, v e w. Tá bom? O que eu faço se eu quero mudar do sistema sigma 2 para o sigma? Então, é o seguinte. A gente tem que x menos k, y menos l, z menos m, na base E, é igual a matriz mudança de bases de E para F, vezes U, V e W. Então, para a gente mudar do sistema sigma 2 para o sistema sigma 1, a gente precisa escrever U, V e W com relação a x, y e z. O que a gente faz? Bem, a gente multiplica ambos os lados pela matriz inversa de M e F. Então, a gente multiplica o lado esquerdo pela matriz inversa, M e F, a menos 1, vezes essa matriz, x menos k, y menos l, z menos m. E a gente multiplica também pela matriz inversa, só que
uma matriz vezes a sua inversa é a matriz identidade. Então, aqui a gente vai ter apenas U, V e W no sistema de coordenadas F. Ou seja, se a gente quiser mudar do sistema sigma 2 para o sistema sigma 1, a gente tem que U, V e W são iguais. Quem é a inversa da matriz mudança de base de E para F? É justamente a matriz mudança de base de F para E, vezes x menos k, y menos L, z menos m. Então, se você quiser mudar do sistema sigma 2 para o sistema sigma 1, você vai usar estas equações aqui, tá bom? A ideia é a mesma, mas as equações vão possuir pequenas diferenças, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário? Tudo certo? Entenderam a lógica por trás do nosso argumento? Juliano, beleza? Giovana, sim. Acho que agora, Juliano, o jeito é revisar, rever isso aqui e fazer exercícios. Então, tem alguns exercícios na lista que eu coloquei lá no AVA. Deem uma olhada, tentem fazer exercícios e é a melhor forma de aprender. Exatamente, Matheus. O negócio agora é praticar, tá bom? Então, bem, essa aqui, pessoal, é a ideia geral para mudanças de coordenadas. Para encerrar o assunto da nossa P2, eu só queria falar o seguinte, de duas mudanças de coordenadas particulares, que vocês talvez até ouviram falar delas, que são as translações e as rotações. Translações e rotações são mudanças de coordenadas particulares. Então, o que é uma translação? Então, a gente começa falando de translação. Opa. Translação. Então, se as bases dos sistemas de coordenada, sistemas de coordenadas sigma 1 e sigma 2 são iguais, então aqui eu estou mudando a origem, mas não estou mudando as bases. Então, a gente vai dizer que o sistema de coordenadas sigma 2, então, dizemos que o sistema de coordenadas sigma 2 é obtido por uma translação de sigma 1. Então, o que é uma rotação? Desculpa, o que é uma translação? Uma translação é uma mudança de coordenadas onde as bases dos sistemas são iguais. Então, eu estou mudando a origem, mas não estou mudando a base. Essa mudança de coordenadas é o que a gente chama de translação. Tá bom, pessoal? Nesse caso, esse é um caso particular, e a gente tem que a matriz mudança de base, como a gente está falando da mesma base, ela vai ser a identidade. Então, é a matriz identidade. Quem é a matriz identidade? É a matriz 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Então, nesse caso, a nossa matriz mudança de base
ela tem uma cara muito simples. Logo, pessoal, se o ponto O2 tem coordenadas K, L e M no sistema sigma 1, então a gente tem que o x vai ser igual a U mais K, o y vai ser igual a V mais L e o z vai ser igual ao W mais M. Então, no caso de uma translação, pessoal, a mudança de coordenadas é muito mais fácil. Então, o x é U mais K, o y é V mais L e o z é W mais M. Então, é simples você mudar do sistema sigma 1 para o sistema sigma 2. Basta você usar essas equações. Ah, professor, e se eu quiser mudar do sigma 2 para o sigma 1? Bem, se você quiser mudar do sigma 2 para o sigma 1, você vê aqui que o U ele é x menos k, o V é y menos L e o W é z menos M. Então, a mudança de coordenadas de sigma 2 para sigma 1 também é muito simples. Beleza? Então, essa aqui é a translação. A translação é uma mudança de coordenadas, onde a base é a mesma e a gente só está mudando a origem. E agora, para terminar, uma outra mudança de coordenadas importante é a rotação. Então, o que é uma rotação? Então, suponha que os sistemas sigma 1 e sigma 2, os sistemas de coordenadas sigma 1 e sigma 2 são ambos ortogonais, ou seja, as bases E1, E2, E3 e a base F1, F2, F3 são ortonormais e possuem a mesma origem. Então, ambos os sistemas de coordenadas possuem a mesma origem O. Tá bom, pessoal? Então, a gente tem aqui dois sistemas de coordenadas, ambos ortogonais e ambos com a mesma origem. Então, considere, ou melhor, vamos fixar F3 igual ao E3. Tá bom? E supor que F2 F1 e F2 são obtidos girando a base E. Então, são obtidos girando a base E. Tá bom, pessoal? O que eu estou querendo dizer com isso? Bem, a gente tem aqui dois sistemas de coordenadas ortogonais com a mesma origem. A gente está supondo que o vetor E3 e o vetor F3 das bases são iguais e que os vetores F1 e F2 são obtidos girando a base E. Em torno do eixo OZ,
Então, a gente está girando essa base em torno do eixo OZ no sentido anti-horário. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? A gente tem a nossa base E. A nossa base E, ela é formada pelos vetores E1, E2 e E3. Então, aqui eu tenho a minha base ortonormal E. Então, ela é formada pelos vetores E1, E2 e E3. A minha base F, ela possui F3 igual a E3, e os vetores F1 e F2, eles são obtidos quando a gente gira essa base E com relação, no sentido anti-horário, com relação ao eixo Z. Ou seja, os vetores F1 e F2, eles são obtidos após a gente fazer um giro aqui. Então, o meu vetor E1, após eu girar, ele vai virar o vetor F1. E o meu vetor E2, depois que eu faço o giro, ele vira um vetor F2. Tá bom? Eu estou girando aqui com relação ao ângulo θ. Então, esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui é θ. Tá bom, pessoal? Todo mundo entendeu o processo? O que eu estou falando de uma rotação? O que é uma rotação? Uma rotação é uma mudança onde eu giro a base E, mantendo fixo o vetor E3, no sentido anti-horário. Isso vai me dar uma outra base, que é a base F. Tá bom? Logo, pessoal, o que a gente tem? Logo, a gente tem o seguinte esquema. Opa. Então, a gente tem esse esquema aqui. Os vetores F1 e F2 são obtidos após a gente girar os vetores E1 e E2, tá bom? Como que a gente calcula aqui a matriz mudança de base? Para a gente calcular a mudança de coordenadas de um sistema para o outro, a gente precisa, para calcular a mudança de coordenadas, a gente precisa da matriz mudança de base. A gente sabe que o vetor E3 é igual ao vetor F3. O vetor F1 e F2 são obtidos por rotações. Como que a gente faz para escrever F1 e F2 como uma combinação linear de E1 e E2? Aqui, pessoal, para a gente fazer isso, a gente vai calcular as projeções. Então, a gente vai projetar F1 aqui no E1, vai projetar F1 no E2, e a gente consegue escrever esse vetor como sendo uma combinação linear. Ou seja, o vetor F1, ele vai ser a projeção de F1 em E1 mais a projeção de F1 em E2.
Beleza? Mas quem é a projeção de F1 em E1? A projeção de F1 em E1, ela é dada pelo produto escalar de F1 e E1 dividido pela norma de 1 ao quadrado vezes o vetor E1, enquanto que a projeção de F1 com relação a E2, ele é o produto escalar de F1 com E2 dividido pela norma de E2 ao quadrado vezes o vetor E2. Bem, quem é o produto escalar de F1 e E1? O produto escalar de F1 e E1 é a norma de F1 vezes a norma de E1 vezes o cosseno do ângulo entre F1 e E1. O ângulo entre F1 e E1 é θ. Isso vezes E1, dividido pela norma de 1. E1 é unitário, então a norma dele é igual a 1. Então, esse cara é 1. E o E2 também é unitário, por quê? Porque a gente está trabalhando com bases ortonormais, pessoal. Então, todos esses caras aqui são 1. E aqui a gente tem o produto escalar de F1 com E2, que é a norma de F1, vezes a norma de E2, vezes o cosseno do ângulo entre F1 e E2. Quem é o ângulo entre F1 e E2? O ângulo entre F1 e E2, ele é 90 menos θ, ou π sobre 2 menos θ. Então, aqui a gente tem cosseno de π sobre 2 menos θ. Vezes o vetor E2. Aqui, novamente, esse cara é 1, porque a base é ortonormal. Esse cara também é 1, porque a base é ortonormal. Logo, pessoal, o nosso vetor F1, ele é o vetor cosseno de θ vezes E1 mais cosseno, pessoal, de π sobre 2 menos θ é o seno de θ vezes E2. Tá bom? Então, cosseno de π sobre 2 menos θ é seno de θ e a gente obtém essa igualdade. Então, o F1 ele é escrito dessa forma, como uma combinação linear de E1 e E2. Tá bom? Da mesma forma, de maneira análoga, então, de modo análogo, a gente tem que o vetor F2 ele possui coordenadas menos seno de θ e 1 mais cosseno de θ e 2. Então, se você fizer a mesma coisa, você quer calcular o vetor F2. Então, você faz a projeção desse vetor no vetor E1 e você faz a projeção desse vetor no vetor E2. E aí, calculando essas projeções, você vai obter essas expressões aqui. Tá bom? Logo, pessoal, logo, a matriz mudança de base de E para F. Quem é F1? F1 é cosseno de θ, E1, seno de θ, 0. O F2 é menos seno de θ, cosseno de θ, 0. E o E3 é F3, ou seja, ele possui coordenadas 0, 0 e 1. Então, no caso de rotações, eu tenho uma matriz de mudança dessa forma. Em suma, o que é uma rotação? Uma rotação
ocorre quando um dos vetores de E é igual a um vetor de F, respeitando a ordem, ou seja, o primeiro de um é igual ao primeiro do outro, ou o segundo de um é igual ao segundo do outro, ou o terceiro de um é igual ao terceiro do outro, então respeitando a ordem. E os outros dois são obtidos por rotações em torno do eixo. Definido pelos vetores iguais. Então, pessoal, o que é uma rotação? Uma rotação é uma mudança de coordenadas, onde a origem é a mesma, as bases são ortogonais, e o que acontece? Um vetor de uma base é igual a um vetor da outra. Então, o E3 igual a F3, ou o E2 igual a F2, ou o E1 igual a F1. E os outros dois vetores são obtidos por rotações. Então, por exemplo, se o E3 é igual ao F3, o vetor F1 e F2 são obtidos quando a gente rotaciona a base com relação ao eixo OZ. Por que o eixo OZ? Porque nesse eixo os vetores E3 e F3 são iguais. Então, a gente mantém quem é igual e gira ela, obtendo assim uma nova base. Isso é o que a gente chama de rotação. Quando o vetor E3 é igual ao vetor F3, a gente tem essa matriz mudança de base. Se o vetor E2 se o vetor E2 é igual ao vetor F2, então a matriz mudança de base vai ser cosseno θ 0, seno θ 0, 1, 0, menos seno θ 0, cosseno θ. Então, se o E2 é igual a F2, a matriz de mudança de base é essa. E se o E1 for igual ao F1, então a matriz de mudança de base é 1, 0, 0, 0, cosseno de θ, seno de θ, 0, menos seno de θ, cosseno de θ. Então, no caso das rotações, pessoal, a matriz mudança de base, ela é muito simples. A origem é a mesma, então a gente tem que O2 possui coordenadas 0, 0 e 0, no sistema sigma 1, e a matriz mudança de base, ela é muito mais simples. Tá bom? Então, essas são as rotações. Translações e rotações são exemplos particulares de mudanças de coordenadas. Nas translações, as bases são iguais, só muda a origem. Nas rotações, as bases são iguais e as matrizes de mudanças de coordenadas têm alguma dessas caras aqui. Tá bom? Então, se a origem é igual e a matriz de mudança de coordenada possui uma dessas caras, dessas três possibilidades, a gente está falando de uma rotação. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Eu acho que essa última parte ela ficou meio confusa. Na próxima aula eu vou tentar repetir ela de uma maneira mais clara. Essa parte das rotações, pelo menos. Tá bom? Tudo bem, professor. Professor, a lista 2 já tem data para ser entregue?
A lista 2 é só para treinar, é verdade. O trabalho 2, ele vai ser entregue no dia da prova. A prova é dia 27, tá bom? O trabalho 2 eu vou colocar no AVA amanhã cedo. Ele vai ser alguns exercícios da lista que eu vou selecionar. Então, eu vou pegar alguns exercícios daquela lista e vou fazer o trabalho sendo esses exercícios. Beleza, professor. Beleza? Tranquilo. Alguma dúvida, pessoal, com relação à aula? Ou não? Alguma certeza com relação à aula? Juliano, Giovana, tudo certo? Acho só na hora mesmo que pegar para fazer o exercício mesmo, professor, que vai surgir as dúvidas. Pois é, também acho. Então, pessoal, a ideia agora é a seguinte. Aqui, falando dessas rotações e translações, a gente está encerrando a matéria da P2. A nossa P2 é dia 27. Então, dia 27 de outubro, a gente tem a P2. Semana que vem, não temos aula. Feriado, emenda com alguns recessos. Então, na semana que vem, a gente não tem aula. Na outra semana, que seria a semana do dia 18, eu vou ter um compromisso, então eu não vou poder estar presente. O que eu vou fazer? A gente não pode perder aula, tem muita matéria ainda. Então, na semana do dia 18, as aulas do dia 18 e as aulas do dia 20, eu vou gravar elas e postar no YouTube, igual eu fiz lá no começo da disciplina, tá bom? Então, eu vou gravar as aulas, posto lá no YouTube e no horário de aula eu não vou ter como me reunir com vocês, tá bom? Então, isso Tudo bem, professor. Na semana do dia 18. Então, as aulas do dia 18 e as aulas do dia 20 vão ser gravadas e disponibilizadas no YouTube. E também lá no AVA. Eu vou colocar os links lá. Na outra semana, então, na semana da frente, então, semana que vem não temos aula. Nos dias 18 e 20 eu não vou estar presente, então as aulas vão ser pelo YouTube. A gente vai começar nessas duas aulas, do dia 18 e do dia 20, a matéria da P3. No dia 25, aí eu vou estar de volta. A gente tem a nossa aula de revisão aqui pelo Google Meet. Então, no dia 25, aula de revisão no Google Meet. E no dia 27, a gente tem a nossa P2. Tá bom? Por favor, pessoal, avisem aos amigos de vocês que vocês conhecem, que estão fazendo a disciplina e não estão aqui presentes, essa questão do nosso cronograma. Beleza? Alguma dúvida? Acredito que